Olá, um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos começar hoje uma aula que a gente vai falar um pouquinho das dimensões dos sonhos, da dimensão sutil, da força do espírito que envolve tudo que existe. E a gente vai lembrar o poder do tambor para essa conexão com o seu sagrado, com o seu mundo interno. Então, nesse momento inicial, onde a gente se coloca numa postura aberta, né? A prática que a gente inicia toda vez. Eu vou convidar dessa vez o tambor para participar, porque a gente vai falar dele hoje. Então, antes de falar, né? Acho sempre bom a gente sentir mesmo. Então, eu vou convidar a todos que, mais uma vez, fechem os olhos, se for possível. Coloquem o corpo numa postura ereta, aberta, firme. Permita que o som simplesmente chegue até você. Entre em contato com o seu próprio corpo. Sinta as batidas do seu coração. Visualize um lugar onde você se sente bastante confortável. Desde que surja na sua tela mental a imagem desse local que te dá acesso ao seu mundo interior. Tamanha familiaridade que você encontra. Pode ser uma paisagem, pode ser uma árvore, o mar, qualquer elemento que surja na sua mente. E aos poucos, você permite deslizar por dentro dessa paisagem para o seu mundo interno. Boa viagem. Desde que se configure a imagem de uma enorme floresta, uma imagem natural, totalmente sua. Um espaço que você sabe que é sagrado dentro de você. Se permita sentir-se realmente nesse lugar. Sentindo a terra, o peso do seu corpo sobre a superfície da terra. Entre em conexão. Entre em conexão com o profundo da terra. Sentindo o pulsar desse organismo vivo que é a terra. As batidas do seu coração. Visualize então se formando à sua frente uma enorme fogueira. O fogo que sempre arde, a chama sagrada da existência. Sinta o seu calor, sinta a sua luz. Aproveite esse momento de conexão
com o sagrado em você. Para receber as bênçãos da terra e do céu. Deixe essa conexão se estabelecer entre o centro da terra e o centro do céu, representado pelo Sol, que traz a energia proveniente do centro do universo inteiro. Acima da sua cabeça, abaixo dos seus pés, totalmente conectado ao seu coração, coração da terra, coração do céu e o seu coração alinhados. Aos poucos, sinta gratidão por esse momento, por essa consciência de religação com o céu e com a terra. Então, a imagem formada na sua tela mental vai aos poucos se desfazendo. Você vai retornando à superfície do seu corpo, sentindo as batidas do seu coração, as sensações corporais existentes nesse momento presente, retornando à superfície da fisicalidade, movimentando pés, braços, pode abrir os olhos. Então a gente vai hoje falar de um assunto, né, que permeia a existência de todo ser vivo, mas que de alguma forma foi não só negligenciado, mas também talvez até propositadamente deixado de lado, segregado, que é a força do espírito. Dentro dessa jornada, onde a gente vai profundamente olhar para nós mesmos, não tem como a gente ocultar o que em verdade constitui a nossa essência. Todo ser é uma chama sagrada, é uma centelha do divino. E aqui é importante que a gente retire todos os ismos que vêm junto. Não se trata de uma religião, de uma fala que vem defender este ou aquele dogma, determinado ritual, determinada forma. Não. A gente precisa realmente se abrir e se permitir entrar em contato com a força do espírito sem se apegar aos nomes, aos conceitos e digamos que a toda a história, né? Que nos prendem a determinadas religiões e comportamentos. Bom, o tambor a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas ele é usado aí por muitas culturas, muitas. Quase todas as culturas ancestrais usam o tambor com a função de te religar ao espírito, de ajudar e auxiliar com que as nossas consciências, geralmente embotadas ou pacificadas assim pelo dia a dia, né, pelas camadas que encobrem, né, nossa verdadeira compreensão da realidade, o tambor ele é capaz de fazer a gente ir além,
fazer a gente fazer as viagens do espírito. E aí, para isso, né, antes de falar um pouquinho das viagens mesmo espirituais que o tambor pode conduzir, eu gostaria de falar do que seria isso, né, dessa nova dimensão, então, que agora a gente começa, até enquanto ciência, a olhar. Importante que a ciência, ela vem para estudar os fenômenos. E por muitos anos, e muitos anos mesmo, a gente retirou a parte que não é possível de ser visualizada com os olhos do foco, né, do objeto de estudo da ciência, né? Alguns cientistas, né, os físicos em especial, não se contentaram com isso e foram olhar, né, o que estava para além da matéria, né? E se a gente reduzisse as partes a uma parte ainda menor? E se a gente reduzisse a uma ainda menor, até o que fica? O que acontece quando você olha, né, um átomo? Como é que ele se comporta? Né? E esse estudo que foi se aprofundando, né, o campo de conhecimento da física quântica, que eu não vou falar, porque de fato eu não estudei, né, não é disso que eu vou falar aqui, e eu honro e respeito muito quem estuda, né, então, né, não fiz cálculo 1, 2, 3, 4 para poder falar de física quântica para vocês, então não é disso que eu vou falar, mas honrando mesmo, né, esses cientistas que perseguem o estudo do que é invisível, né, que compreendem que o corpo não termina onde acaba a nossa pele. Então, assim, para além da física quântica, também existem outros estudos bem interessantes que eu recomendo que vocês pesquisem, né? Então, por exemplo, os estudos de experiência de quase morte são estudos interessantíssimos que contam e relatam pessoas, o relato, né, eles vão categorizando e descrevendo relatos de pessoas que entraram em coma, cujos espíritos saíram do seu próprio corpo por alguns instantes, ou horas, não sei, o tempo é muito relativo nessa outra dimensão, e depois retornaram e a pessoa tem consciência do que aconteceu. E se você para de um olhar científico, né, para estudar esses relatos, você identifica uma semelhança muito grande. Eu mesma tive a experiência, né, trabalhei muito tempo, né, como psiquiatra numa UTI, né, e lá eu conversava com pessoas que tinham tentado tirar a vida ou também estavam em sofrimento na UTI, e aí eu perguntava sempre, né, pós-coma, né, se havia alguma lembrança, né? E os relatos são sempre os mesmos. É bastante curioso. A pessoa se enxerga saindo do corpo, ou seja, você não é o seu corpo, né? Isso está bem claro já. E que dimensão é essa, né? Que existe ao mesmo tempo que você está no seu corpo. É dessa dimensão que os índios chamavam dimensão dos sonhos. Essa dimensão profunda, esse mundo imagético, arquetípico, que aqui, talvez, nessa pequena meditação, você entrou em contato, quantas imagens surgiram, né? Que mundo é esse, né? Que você desliza para dentro de você e encontra imagens, símbolos, histórias, né? Informações que chegam. Então, esse mundo espiritual é um mundo também, digamos que essa dimensão, onde ficam as formas de pensamento, que é um outro aspecto importante. A gente não só conhecer, ter em mente, passar a valorizar, digamos que a palavra controlar é ruim, mas a tomar consciência que tudo aquilo que você pensa vibra. Tudo é vibração no universo. Até mesmo a matéria é uma vibração altamente densa. Mas o pensamento, ele é uma vibração, né? E já existem vários estudos que comprovam isso também. Então, e essa vibração? Para onde ela vai, né? Então, os estudos mais profundos, digamos que antigos também, dos mais antigos da humanidade, são os livros, né? O compêndio de sabedoria contido nos Vedas. Ali eles estudam e talvez tenha sido o povo que mais estudou, mais assim, os detalhes pormenores dessa anatomia sutil. Um estudo muito profundo e eles descrevem, então, seus corpos sutis, né? Então, são corpos realmente físicos, no sentido de não físicos densos, mas energéticos, né? Que contêm formas de pensamento, mental concreto, emoções, e tudo isso te constitui, né? E aí a gente começa a entender que existe um acesso, né, que a gente pode conscientemente ir buscar, ir em busca de alguma forma se abrir para ele, talvez seja a melhor palavra,
que é o acesso ao seu mundo do espírito, né? Algumas pessoas nascem com esse dom muito aflorado e são até levadas a psiquiatras, psicólogos quando criança, porque realmente viajam para fora do corpo. Tem sonhos à noite, às vezes, né? De se ver viajando em determinadas, né? Olhando de cima. E até mesmo durante o dia, né? Consegue, digamos que, acessar esse sutil dela, empatizar com o sutil de outras pessoas, sentir o que os outros estão sentindo, né? Tudo isso são, digamos que, se a gente fosse dar um nome hoje, tipos de mediunidade, né? Tipos de acesso a esse mundo espiritual. Então, eu acho importante a gente começar agora, né? A gente está no começo ainda, no início dessa jornada, e a gente já adentrar, né? Nesse campo do saber, né? Que, de alguma forma, aos poucos, a gente vai trabalhar com ele, né? É daí que a gente vai retirar muitas informações, né? Dessa dimensão mais sutil, né? Muitas vezes se abrir nos sonhos para receber essas informações que vão ajudar a gente nessa jornada de desconstrução do nosso ego, né? De reencontro com a nossa alma. Então, é importante a gente falar disso, se abrir para isso. E eu quero agora trazer a memória do tambor, né? Que eu toquei para vocês aqui um pouco mais cedo. E o tambor, ele é esse elo, né? Ele representa em vários povos, em várias origens. Se a gente pega até mesmo a alegria da música, né? A alegria que a música traz, mas também os rituais onde o tambor está presente. E talvez por isso que tenha sido um pouco criticado, né? Um pouco por muitas religiões que caminham de uma forma muito rígida, né? Dentro do seu caminho espiritual, só aceitando determinadas, enfim, formas de ritualizar e de entrar em contato com o divino. Para o xamanismo, não existem barreiras, não existem cercas, né? Então, o xamanismo mesmo é um ismo, mas digamos que o xamã verdadeiro, ele não coloca nenhum tipo de barreira entre o conhecimento espiritual. Ele aceita e integra o conhecimento de diversas vertentes. E aí, bom, a gente vê o tambor presente em diversas culturas, né? Então, eu acho bastante curioso e importante que a gente retome o saber que o tambor, o som do tambor, para que ele serve, né? Ele serve para te reconectar com a batida do coração da terra. Esse é o ponto que muitas vezes a gente nem lembra que existe terra, que a terra é um organismo vivo, que também já foi comprovado cientificamente. Recentemente teve uma pesquisa super interessante que mostrou que a terra é um organismo vivo, que possui um núcleo, um coração, que pulsa. Quantas vezes você realmente sentiu o pulsar da terra? Quanta desconexão? E qual a consequência dessa desconexão? Então, o tambor, ele te relembra. Quando você estava no útero da sua mãe, né, durante a sua formação embrionária, a única coisa que você ouvia era o seu coração e o coração dela. Por 9 meses, você se conectou à batida do coração da sua mãe. Quando você nasce, esse som, tanto o seu quanto dela, né, porque ali no líquido amniótico aquele som reverberava, né, tanto o seu quanto dela, param de ecoar. E aí você tem a chance de conectar o coração da terra. Infelizmente, né, a gente não ensina isso às crianças, né? E as crianças crescem e vão, na verdade, se desconectando cada vez mais. E aí vem muitos problemas, porque existe se você vai estudar mais profundamente o corpo sutil, ele se liga a um órgão seu, né, em especial, que chama a glândula pineal, né? A glândula ela é composta por cristais. E ela é já também comprovada na ciência, diversos estudos mostram que ela é a nossa conexão a essa intuição, a essa dimensão espiritual, né, que a gente tem. E é ali que a gente se liga. E a criança, ela tem um acesso muito mais aberto, muito mais aberto. E o que acaba acontecendo, né? A gente não ensina a ela essa força de ouvir a terra, de ouvir a pulsação da terra. A gente não faz, digamos assim, encontros onde o tambor está presente, onde a gente treina sair e voltar, né? Porque, em verdade, assim,
Quando a gente vai estudar e ver como é que essas viagens astrais, que é um outro nome que se dá, acontecem, você sai, a sua alma, o seu espírito, ele pode sair do seu corpo e retornar. O xamã, quando ele fala de uma dimensão dos sonhos, de uma viagem astral, muitas vezes é o tambor que religa a pessoa, que garante que ao longo dessa viagem o corpo dela fique ali seguro e que a alma retorne também em segurança. Outro elemento que às vezes está sempre presente num ritual desse é o fogo. O fogo também tem essa característica, né? De fazer com que as viagens aconteçam, que o corpo fique em segurança. E tem xamãs que ficam horas, dias, fora do corpo, e o corpo ali intacto. Na Índia também, vários sadhus, né, sábios indianos, sagrados, que ficam, enfim, dedicam a vida ao estudo da espiritualidade, fazem da mesma forma, né? Tem uma história famosa na Índia que conta que um sadhu permaneceu sem se alimentar, sem dormir, o corpo dele estava ali, mas o espírito dele estava em uma viagem astral que durou meses, né? Então, isso vai contra as leis da física, né? Assim, eu mesmo como médica fico me perguntando como é que pode, né? E aí tem alguns elementos, né? Que conectam, né, a pessoa e a energia vital. O ritmo de respiração muda, o batimento cardíaco muda, os órgãos só funcionam nos órgãos vitais mesmo, né? Com uma quantidade de energia mínima para manter ali o corpo vivo, né? E essa sabedoria, enquanto o espírito vagueia, o corpo fica ali, é uma sabedoria ancestral, né? Que os índios tinham, que lá na Índia, os povos sábios da Índia também tinham, e com certeza diversas culturas mais ancestrais, ainda oralmente, devem transmitir esse saber. E aqui, assim, eu estou lembrando tudo isso para lembrar que o ritmo do tambor, de novo, é o ritmo da Terra. E que a dimensão espiritual é uma dimensão que você começa a entrar, a conhecer, a se desenvolver nessa habilidade de se conectar aos seus guias, que é o que a gente vai falar daqui para frente, né? Por que isso é importante? Quando a gente está na Terra. Quando a gente sabe primeiro se abrir para essa conexão íntima que você tem desde o seu momento que você foi gestado até quando você nasce, com a sua grande mãe. De onde você vem, para onde você vai quando você morrer. Todo o seu corpo físico vai virar a terra de novo, né? Então, sentir o coração da terra, ouvir o som do tambor, ouvir o som do seu coração, né? São pequenos exercícios que, aos pouquinhos, a gente vai retomando, relembrando, né? Nessa jornada aí de desconstrução de nós mesmos e reconstrução da nossa verdadeira alma. Então, acho que por hoje era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Seguimos.